Todos encontraram? Ruth, capítulo 4. Bem no comecinho da Bíblia. Você vai ter Josué, Juízes, Ruth. Depois do Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth. Diz assim as Escrituras: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto os resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e aquele homem e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, posto para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que seja teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque Tu tens sido a nossa esperança. É no Senhor que depositamos todos os nossos anseios, e nós cremos e confiamos que o Senhor é o nosso resgatador. Meu Deus, nos ajuda e nos auxilia nessa noite, para que Sua palavra se torne viva diante de nós. Fala-nos profundamente ao coração, Senhor, nos impactando com a Tua verdade, nos desafiando a confiarmos somente no Senhor e depositarmos no Senhor toda a nossa esperança, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas são as promessas feitas hoje no que diz respeito à restauração.
Livros e mais livros são vendidos para restaurar a família, restaurar relacionamento pais e filhos, restaurar empresas quebradas, até em restaurar igrejas. Técnicas e mais técnicas são aplicadas, mas somente há um restaurador. O único que pode restaurar vidas é o Senhor. Só o Senhor Jesus é o restaurador supremo. Só Ele pode nos resgatar a família e transformar uma verdadeira praça de guerra em um lar onde as pessoas se amem. Só o Senhor pode nos resgatar. E o texto nos apresenta hoje, meus irmãos, um resgatador perfeito. E como o Senhor nos resgata, transformando completamente a nossa sorte. Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele faz uma análise bem interessante. Ele diz que o interessante no livro de Ruth é que de repente nós vemos a providência carrancuda de Deus sendo apresentada no início do livro, quando a família de Noemi é toda massacrada, ela perde o marido e 2 filhos, e de repente nós vemos o Senhor passando a sorrir para Ruth e para Noemi, transformando a história delas duas e modificando o status delas duas. Então nós temos de morte para a vida, de tristeza para a felicidade. O livro começa com 3 funerais, termina com um casamento. Começa mostrando as impossibilidades dos poderes humanos e mostra como Deus pode guiar a nossa história, até mesmo quando nós não estamos vendo esses detalhes. Nos mostra, meus irmãos, de alguma maneira como o Senhor consegue transformar a tristeza de um lar destruído em uma família restaurada e restabelecida e abençoadora. Nos mostra ainda de que nenhum fracasso é completo e final, mas também nenhuma vitória ela deve ser encarada como eterna. O texto então nos mostra, queridos, no capítulo 4, uma consequência lógica do capítulo 3. Vamos fazer uma breve revisão. Noemi saiu com o marido Elimeleque para morar na região de Moabe, porque em Belém estava faltando pão. A casa do pão faltava pão. E em desobediência à palavra do Senhor, sem consultar ao Senhor, ele vai para lá, para Moabe, na tentativa de fugir da seca. A mão do Senhor pesa sobre a família dele, de forma que tanto Elimeleque como os 2 filhos morrem lá, e fica de repente Noemi com 2 moças em casa, viúvas, sem nada para fazer. Até que elas descobrem que em Jerusalém, aliás em Belém, havia de novo prosperidade. Elas resolvem retornar, mas antes Noemi diz para as 2 noras: olha, não venham comigo não tem mais condição. Já sou velha, não tenho mais condição de gerar filhos para vocês, então vocês não vão conseguir um casamento. Uma delas volta, mas Ruth resolve abdicar do seu povo e do seu Deus, da sua religião, resolve servir ao Senhor. Chegam em Belém exatamente no período da colheita, e o texto diz que por acaso Ruth, numa tentativa de sustentar a família, vai colher cevada e chega exatamente no campo de Boaz e é muito bem tratada lá. No capítulo 3 nós vimos o primeiro encontro para valer, onde ela se encontra com ele durante a noite e no final da colheita, quando todos estavam comemorando, e ela diz para Boaz: você é meu resgatador. Ele não pretende nem difamá-la, nem fazer as coisas de maneira errada, pelo contrário, manda ela para casa com presentes e diz: amanhã mesmo resolverei. E é com base na palavra dele que ela volta para casa. Volta sem nenhuma boa notícia, porque a única notícia que tinha é: amanhã eu vou resolver. O final do capítulo 3 termina com Noemi dizendo: espera, filha minha, versículo 18, até que saiba que se darão essas coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Noemi conhecia muito bem a Boaz, e é com base nisso que ela diz: Boaz não vai descansar até que isso se resolva. E aí começa o capítulo 4. O capítulo 4, então, se inicia, meus irmãos, com 3 momentos muito específicos. O primeiro momento é esse momento de contrato de resgate, que vai do versículo 1 até o versículo 4. Depois, uma espécie de casamento. E, por fim, a descendência que veio desse casamento. Nesses 3 aspectos, vemos como o Senhor mudou completamente a sorte, porque até agora Ruth ainda é a moabita, aquela que não pode ser tocada, com quem ninguém deve conversar. A mulher cuja desgraça ficou conhecida em Belém, porque perdeu o marido e vive mendigando. De repente o Senhor vai mudar a sorte, porque Boaz tem características de um redentor. Acompanhe comigo aí, versículos de 1 a 4, o resgate. O texto diz que Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Por providência divina, meus irmãos, isso fica muito claro no texto. Boaz se encontra com Ruth
e inicia-se aí um enlace bonito de amor, muito romântico, inclusive, mas de repente o texto começa a apresentar agora Boaz, agora com uma nova figura, como um homem que faz as coisas de maneira correta e certa. E como Noemi tinha dito no versículo 18 que ele tinha pressa, o versículo 1 do capítulo 4 diz que ele tinha pressa realmente. O texto nos diz que logo cedo, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Ele vai para a porta da cidade, meus irmãos, porque era lá que se encontravam os juízes. Os homens mais velhos da cidade, aqueles que julgavam, chamados aqui anciãos ou presbíteros da cidade. Esses homens iam até a porta e quando alguém tinha alguma querela, algum problema com outro, ia até lá para eles resolverem. Quando existia alguma necessidade de se fazer um julgamento, eles estavam lá para julgar. Quando havia necessidade de lei, eles estavam lá para criar uma lei e a lei toda era obedecida. Mas quando alguém queria fazer um contrato muito formal e muito bem estabelecido, na presença dos juízes era que ele ia. Boaz vai até a porta da cidade, lugar onde ficam os juízes, ele vai com calma e espera aquele que tinha a primazia no resgate. Em Israel, a regra era a seguinte: quando o marido de uma mulher morria e ele tinha um irmão, esse irmão tinha que assumir essa esposa. A ideia era a seguinte: não pode ficar a herança perdida, de forma que tem que ter um herdeiro para essa pessoa. E o irmão era a melhor pessoa para assumir, porque, afinal de contas, a herança ficava dentro de casa. E Ruth não tinha ninguém para casar com ela que fosse de Noemi, porque Noemi já era velha e não tinha filho, nem tinha mais condições de ter filho. Surge, então, a figura do resgatador, que era alguém da família que tinha direito sobre esse resgate. Existia um outro homem, só que nós não temos a menor ideia como é o nome dele. Note que o texto usa o termo "o fulano". Ele não tem nome, mas de alguma maneira ele era o primeiro. Na lista de quem deveria ser o resgatador, era ele o primeiro. E Boaz se senta pacientemente na porta da cidade e espera até que o homem, o resgatador, vai passar por ali. Passando por ali, ele chama e diz: olha, vem aqui, sente aqui. Ele tem pressa nesse processo. Mas não só isso, ele tem cuidado com os aspectos legais. Olha aí comigo. Ele espera lá no versículo 1, mas no versículo 2 é o que ele faz. Versículo 2 diz assim: e ele tomou o quê? 10 homens dos anciãos. Gente, é testemunha. Ele faz questão de maneira que os negócios que sejam feitos aqui sejam feitos de maneira legal. Ele quer testemunhas para o que vai acontecer aqui. Ele chama 10 homens, dizendo: estes 10 agora são testemunhas. Assentai-vos aqui. E eles se assentam. Boaz é um homem prudente. E porque ele é prudente, ele começa a história de uma maneira muito bonita e também com segundas intenções. Ele é um negociador. Ele não tem intenção na terra, ele tem intenção em Ruth. Só que, para casar com Ruth, ele também comprava a terra. A ideia era, ao comprar a terra, ele era o único que tinha direito de comprar a terra, porque ele era o resgatador também. Só que esse outro estava na frente. E ele chega aqui de maneira muito interessante, de prudente, ao invés de já começar dando a má notícia, ele dá a boa notícia. Olha a boa notícia aí, versículo de número 3. A boa notícia é a seguinte: disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Ele chega e diz: olha, aquela terra todinha aqui, que é de Elimeleque, que morreu, lembra? Que foi lá para Moabe e morreu lá. Ruth está aqui, Ruth quer vender a terra. É um bom negócio. Você compra a terra toda, deve o dinheiro para ela, ela vai ficar melhor, e você vai ficar com a terra. E você, o resgatador, olha, versículo 4, eu resolvi te informar disso, porque você, o resgatador, compra na presença destes que estão sentados aqui, na do meu povo. Ele diz: olha, compre então agora. Por quê? Se você quiser resgatá-la, ou seja, se você quiser comprar a terra, o que acontece? É sua. Está comprada. Mas se não quiser comprar a terra, o que acontece? Saiba o seguinte: depois de você tem eu. Então, se você não comprar a terra, eu compro. Irmãos, esse é o negócio da China. Não era todo dia que você encontrava uma viúva desesperada tentando vender as terras. Em Israel, não dava para comprar terra assim tão fácil, porque as terras eram vendidas somente dentro da família. Isso era uma ordem do Senhor. As tribos não podiam vender as suas terras para fora, para que elas não ficassem sem terra. E se vendessem para fora, tinham que devolver no ano do jubileu. Então não tinha jeito. Você perdia se você comprasse o terreno.
E de repente surge a oportunidade para comprar o terreno aqui. Ele não tem dúvida, olha o que ele diz no versículo 4, eu compro, é minha, eu vou resgatar, a terra é minha. Eu estou na frente, então a terra é minha. Boaz tem integridade, Boaz não burla as leis, ele não dá um jeitinho nas leis. Ele chega e diz, você tem a prioridade. Mas ele não é bobo, Boaz tem sabedoria. Olha o que o texto diz. Ele deixou a boa notícia para ele, mas a má notícia para o camarada, para depois. Depois o cara disse, eu compro. Versículo 5 diz assim, mas tem mais. A terra vem com brinde. Olha aí. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, no dia que você for lá comprar a terra, tem um detalhe. Também tomarás a mão de Ruth. Ou seja, a terra vem com Ruth. Se você quiser comprar a terra, você tem que comprar Ruth. E de repente ele diz, olha como é que ela descreve. Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí complicou o negócio. Porque ele não está dizendo, olha, vi uma mulher de brinde. Porque se ele dissesse, vi uma mulher de brinde, tá beleza ainda, né? Ainda está valendo. Comprei o terreno, vi uma mulher de graça, então está valendo também. Mas não era bem isso que ele está dizendo. Ele está dizendo muito mais do que isso. Ele diz, olha, ela é viúva. Quando você comprar a terra, você vai ganhar de brinde Ruth, viúva, moabita, olha só. Vai casar com a estrangeira, aquela que ninguém pode nem conversar com ela direito. Você vai casar com a estrangeira e tem mais, você terá deveres para com ela. O dever é suscitar uma herança para o esposo falecido dela. Meus irmãos, a regra era a seguinte. Quando você ia resgatar uma família desse jeito, casando com uma viúva, o primeiro filho não era seu. O primeiro filho era do defunto. Porque a ideia era manter o nome do defunto vivo, e não o seu. O problema em suscitar a herança aqui era que quando você tinha o primeiro filho, adivinha para quem vai o terreno? Para o nome do outro, volta para outra família. A terra voltava a pertencer a Noemi, a terra voltava a pertencer a Malom, voltava a pertencer a toda a família de volta. Ele diz, que negócio ruim. Eu compro a terra, gasto meu dinheiro, pago a Noemi, ganho uma mulher, faço um filho nela, o filho não é meu, o filho é do outro, e aí volta tudo de novo. Já virou um péssimo negócio agora. Boaz não é bobo. Boaz, ele é prudente, Boaz, ele é honesto, ele quer fazer as coisas da maneira correta, mas ele é muito sabido. Ele deu a notícia do jeito certo. Quando ele deu essa notícia, olha aí, versículo 6. Olha como é que o cara fez agora. Versículo 4 ele fez, eu resgato. Versículo 6 ele diz, para mim não poderei resgatar. Não dá para mim não. Para quê? Para que não prejudique a missa. Eu vou perder terra se for brincar nessa história. Para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Ou seja, faça você. Eu não tenho condição de cumprir isso aí, então toma a frente, resolva esse problema. Só que Boaz, como gosta de fazer tudo certinho, e para isso ele tinha 10 testemunhas ali, ele gosta de tudo feito de maneira legal. E a maneira legal está a partir do versículo 7. Ele diz, então vamos fazer um contrato aqui. A ideia é, não vamos fazer de boca, sim, apertar a mão, coisa do tipo. Não, a gente vai fazer do jeito certo. Versículo 7 diz que nessa época eles tinham um costume interessante. O texto diz assim que, quanto a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro, e aí o negócio era confirmado em Israel. O autor faz uma pausa e diz, deixa eu explicar o que aconteceu agora. Nessa época, quando alguém queria fazer um negócio, ao invés de assinar o contrato e ir para o cartório, pegava o sapato e entregava para o outro. A gente não sabe por que o sapato. O cara voltou para casa com um pé só, notou? Ele voltou mancando, com um pé só. Mas a ideia era entregar o sapato. Lá no interior, no sertão, tem negócio de fio do cabelo, né? Ele arrancava o fio do cabelo, está resolvido o negócio. Quando arrancava, pode levar o fio do cabelo que está resolvido. Aqui era entregava o sapato. E ele diz o quê? Versículo de número 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu. E nunca disse que compra tu, o que é que ele já foi fazendo? Tirando o sapato. O cara está doido para se livrar de Ruth. Já foi tirando o sapato. Boaz, então, chama os anciãos e diz, olha, vocês são testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e Quilion e a Malom.
De repente ele agora olha para a situação e diz: agora vocês são testemunhas. Eu estou com o sapato na mão, está aqui a escritura. Tudo me pertence agora. O terreno é meu e Ruth veio de brinde. Eu quero, é tudo meu. Ele faz, meus irmãos, tudo dentro da legalidade. A ideia de que Boaz é alguém que não quer fazer as coisas do melhor jeito, ele não quer fazer o melhor negócio. Ele tinha outras intenções, ele tinha amor por Ruth. E por ter amor por Ruth, ele não está preocupado em enriquecer, como era o caso do outro. Ele não está preocupado em ganhar bens, como é o caso do outro. Ele queria ganhar o coração de Ruth. Era isso que ele queria. Para isso, valia a pena não só jogar o dinheiro fora comprando o terreno, como até perder um pedaço do seu. Valia a pena se arriscar. Versículo 10, pode parecer estranho para nós, mas é o segundo momento no texto. O primeiro é esse momento de contrato, de resgate, que é quando ele diz, o que tinha primazia diz: eu não quero, não dá para mim. Ele fez: eu fico, então, está resgatada, é minha. Mas no segundo é um casamento. No versículo 10 até o versículo 12, não parece, mas isso aí é um casamento, porque cadê a noiva? Ela está em casa se casando. Boaz vai se casar aqui. Olha só que coisa bonita é o casamento. O texto diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha, versículo 9, comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Quiliome e Malom. E versículo 10, e também tomo por mulher Ruth. Ela é minha esposa agora. Ela é moabita. E olha só como ele conclui: que foi esposa de Malom. Ele diz: eu tenho os compromissos. Ele restabelece os compromissos dele. Ele diz: eu não estou fazendo um negócio enganado. Ele coloca-se agora como um juramento e de repente se apresenta diante de Deus dizendo: eu sou a providência de Deus para essa mulher. Ele tinha orado dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, porque você é uma bênção. Agora ele está sendo a resposta de oração, e de repente Boaz se coloca e diz: eu tomo como mulher, ela que era esposa de Malom, eu tomo para suscitar nela descendência, olha aí, para suscitar o nome deste sobre a herança dele, para que este nome não seja exterminado dentro dos seus irmãos, ou seja, esse primeiro filho que eu vou ter não vai ser meu, vai ser de Malom. Vai ser de Malom. E diz o texto que, se não fizesse isso, e ele fez isso na porta da cidade, ele diz: e todos os que estão aqui, os 10, são testemunhas. Nota que ele não tem tipo, então vamos se juntar hoje, agora, né? Vamos se juntar. Versículo 10 é um juramento, isso é um contrato formal, isso é um casamento como deve ser feito. Isso é um juramento diante de testemunhas. Ele está dizendo: eu prometo ficar com ela, vou fazer filho nela, e o filho que ela tiver não será meu, será de Malom. Eu vou suscitar herança a ele, e o nome dele não será apagado. Eu me comprometo aqui. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele mostra esse casamento que era desejado, tanto por Ruth, como por Boaz, e também até por Noemi, esse casamento tem um apoio do povo. Olha aí, versículo 11. Todo o povo que estava na porta, e os anciãos, o que eles disseram? Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia. E eles começam a orar agora por essa família. Essa família não começa de maneira errada. Notem, ele faz tudo certinho. Ele não diz: namoro, a gente começa mais ou menos aqui, a gente vai se virando e vai ver o que é que dá. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Não é? Não é assim que faz hoje, né? Não, ele não faz assim. Ele não pensa nisso. Ele diz: não, nós vamos fazer do jeito certo. Nós vamos andar da maneira correta. Nós vamos procurar as coisas corretas. Nós vamos procurar a lei. Nós vamos firmar um contrato. E após firmar um contrato, esse casamento é alvo de bênçãos. E a oração é belíssima. Ele diz que o Senhor faça com a sua casa, como fez com a casa de Raquel e Lia. Irmãos, essas duas são a família de Israel. É de onde vêm todas as tribos de Israel. Mas nessa casa tinha um problema. Qual era o problema? Era esterilidade. Na casa de Jacó havia esterilidade. E o Senhor fez milagres sempre para mostrar que Israel não deveria surgir por meio de vontade humana. Israel deveria surgir por meio de um milagre. Por isso que Sara não tinha filhos, mas teve filho aos 90 anos de idade, porque passou a vida inteira estéril e no momento da menopausa arranjou um filho. Mas não somente isso, Isaac, da mesma maneira, a sua esposa era estéril, e o Senhor fez com que ela, no milagre, tivesse também 2 filhos.
E logo em seguida de Jacó, casado com uma que também não tinha filho. A esterilidade perseguiu Israel o tempo inteiro. E não era maldição da parte de Deus para com aqueles homens. Era para Deus mostrar que quem ia formar Israel era Ele. Israel é formado por meio de um milagre. O que eles estão dizendo aqui, nós pedimos um milagre na sua família. Por que isso? Essa semana estou completando 10 anos de casado. Foi muito feijão com arroz já. E já tenho 2, e não tenho mais porque a gente tem um cuidado, se ajeitou, né? Porque senão já viu. 10 anos de casado, quantos filhos Ruth teve com o Malom? Nenhum. 10 anos de casado, sem nenhum método anticoncepcional, e Ruth não teve um filho. Sem nenhum tipo de proteção, pelo contrário, desejando um filho todos os dias, e ela não teve um filho. Qual é a suspeita aqui? Ela é estéril. A suspeita é ela não pode ter filho. Então, qual é a única coisa que esses homens podem orar? A única coisa que eles podem dizer é que o Senhor abençoe sua casa com filhos, que o Senhor faça como fez com Raquel e com Lia, porque elas edificaram a casa de Israel, ou seja, elas construíram Israel, foram elas duas que tiveram as 12 tribos de Israel, é delas que veio Israel. Então que o Senhor abençoe a sua família, como fez com a família de Jacó, formando as 12 tribos de Israel. E tu, Boaz, olha como é que continua a oração. Ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Que o Senhor engrandeça o seu nome e te faça uma pessoa conhecida e afamada. Que todas as pessoas olhem para você e tenham em você um exemplo de um homem que foi abençoado por Deus. Eles pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Olha o versículo 12 aí. Como a casa de Pérez, de onde viria o Messias mais à frente. Que seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. A casa de Pérez era a tribo mais afamada de Israel, a mais forte e mais bonita de Israel. Era a tribo de onde viria o próprio Cristo. Aí ele diz, olha, que o Senhor faça com a sua casa desse jeito, que engrandeça. Essa, meus irmãos, é um casamento bonito, porque ele mostra como o Senhor, à frente de um casamento, pode transformar uma realidade completa. Nós temos uma viúva desgraçada, agora sendo abençoadas por um casamento legal. Mas por último, meus irmãos, nós temos a bênção de verdade, versículo de número 13. Porque essa mulher que passou 10 anos dormindo com Malom e não teve um filho, adivinha o que acontece agora? Versículo 13. O texto faz questão de dizer, foi bênção de Deus também. Versículo diz, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. O Senhor abençoou-a e ela agora está grávida. Ela tem um menino, um homem, um rapaz, que vai ser o grande resgatador dessa história. Todos os holofotes agora, eles esquecem Ruth, eles esquecem Boaz, eles agora focam em única pessoa, nesse menino que acaba de nascer. Esse livro inteiro foi escrito por causa desse menino. Toda essa história nos leva para esse menino, de como o Senhor restaurou a sorte de uma mulher viúva, desgraçada e perdida, e transformou essa mulher viúva, desgraçada e perdida, em alguém que faz parte da família do Senhor, como o Senhor restaura as nossas histórias, e como o Salvador é o grande resgatador dessa história. Olha aí, ela teve um filho, e o que é que as mulheres dizem? Versículo 14, as mulheres disseram, Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto. Como é neto se é o menino? Lembre, esse menino é filho de Noemi. É filho dela. Essa mulher que começou dizendo, o Senhor me maltratou demais, o Senhor matou o meu marido, o Senhor matou os meus filhos, o Senhor tirou minha beleza, o Senhor tirou minha alegria, não me chame mais de Noemi porque não me cabe mais, meu nome agora é Mara, eu sou amarga, eu sou triste. Essa mulher agora, de repente o texto diz, o Senhor agora te abençoou e o Senhor te deu um neto, e olha só, ele será o teu resgatador. Essa criança veio para mudar a sorte de Noemi. Essa criança nasce para que Noemi não seja mais Mara, mas volte a ser Noemi.
para que essa família se reestruture. É o Senhor consertando aquilo que todos diriam não tem mais conserto. É o Senhor restaurando um lar e transformando um lugar de maldição, que foi assim que Noemi voltou, em um lugar de bênção. E diz mais, e que ele seja afamado em Israel. Que todos conheçam o nome dessa criança, que todos saibam o nome dessa criança. O nome dele vai ser Obed. Mas olha só o versículo 15. O que é que elas desejam de Obed? Ele será o resgatador da tua vida. Essa mulher triste e amarga agora tem um bebê nas mãos. Eu creio que só quem sabe o que é isso hoje é Cristiane aqui. Só Cristiane sabe o que é isso. E Saulo. O que é uma criança pequena nos braços. Olha Saulo com ele ali. Segura o pescoço do menino, Saulo. Só eles dois sabem o que é a família ter choro de bebê em casa de novo. De como é restaurador, de como traz alegria para dentro do lar, de como todos os planos e sonhos se modificam novamente, como o ânimo de um novo casal se formando, como tudo do início, de repente, Noemi tem uma criança pequena nos braços, é seu neto. E ele será o resgatador da vida dela, ele vai restaurar a vida dela, mas não só a vida dela, ele será o consolador da tua velhice. Quando você ficar velha, ele vai te consolar. Ela já está bem velha. A ideia é, esse menino agora é que vai te proteger, vai te amparar em todo o tempo. Pois a tua nora, que te ama, o deu à luz. Notem que coisa bonita. Elas destacam, Ruth te ama. Por que Ruth te ama? Porque ela deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Mas 7 filhos não é uma bênção, 7 filhos é uma desgraça, né? É uma conta para pagar enorme. Quem tem 1 ou 2 aqui já está desesperado para pagar o colégio? Imagina. Naquela época, meu irmão, quanto mais filho, melhor. E 7 era um número perfeito. Era um número bom de filhos. Era uma coisa dizer do tipo, lembre que o salmista diz que filho é como quem tem uma aljava e enche de flecha. Você tem que ter muita para atirar. A ideia era, você tem que ter muito filho. Ele diz, e Ruth vale por 7. Ruth é melhor do que qualquer filho. Ruth te vale mais que 7. Por quê? Noemi tomou o menino, pôs no braço, e o que fez? Foi cuidar dele. Não é tipo cuidar de sogra, não. Ruth entregou essa criança completamente na mão de Noemi. Não é de Ruth, é de Noemi. Ela está devolvendo a vida a Noemi. Ela está devolvendo a alegria, o prazer de acordar cedo de manhã com o menino chorando. Cheirinho de fralda suja. Ela está devolvendo isso de volta para Noemi. Não, isso é bom. Significa, eu agora tenho importância, meu nome não será destruído. Tem um menino aqui que vai cuidar da gente. Tem alguém aqui que vai cuidar dos nossos bens. Nossos bens não vão ser distribuídos, vão ficar na família. Ele estará comigo ao meu lado o tempo todo. Ele vai proteger a nossa casa. Ninguém vai mexer com a gente agora. Nós temos um homem em casa. Noemi vai cuidar da criança. E as vizinhas, então, disseram o seguinte, a Noemi nasceu um filho, chamaram de Obed. E aí vem uma lista maravilhosa. Acompanha comigo. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O livro não foi escrito na hora que estava acontecendo, foi escrito depois. Aí o autor, de repente, diz, eu preciso contar uma história para vocês. Olha a história no versículo 18. A história é, esta é a geração de Pérez. Ele volta lá para Pérez, lá atrás, aquele abençoador lá de trás, cuja oração era, faça a tua casa como a casa de Pérez, no versículo 12. Essa é a casa de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. 10 nomes que se repetem em Mateus, que mais à frente vai nos dizer, e veio José, e veio Jesus. Uma família que é restaurada não só para a própria bênção dela, mas para a bênção de todos nós. É uma restauração familiar, e quando o Senhor restaura, não restaura mais ou menos, o Senhor transformou a sorte de tal maneira desses dois, que esse homem velho com essa mulher viúva e desprezada, se tornaram descendentes diretos do próprio Cristo. Ele é o resgatador.
Obed é o grande resgatador de Noemi, mas é o descendente dele que será o grande resgatador nosso. É ele que vai mudar a minha e a sua sorte. É ele que vai nos transformar de inimigos dele em filhos de Deus. Temos um lar. Nós agora não somos mais inimigos. Em Cristo somos finalmente resgatados, não mais moabitas, não mais estrangeiros, agora filhos morando no mesmo lar, estamos debaixo da casa do Senhor. Temos um único Pai, que é o Senhor. Ele nos resgatou. Queridos, os textos nos ensinam algo fantástico. Primeiro, não existe vida, não existe situação que não possa ser restaurada pelo Senhor. O Senhor pode restaurar qualquer coisa. Não existe esse negócio de pau que nasce torto, morre torto. O Senhor sempre terá como consertar. Não existe estrutura que o Senhor não possa renovar. Mas é preciso entender de que somente o Senhor pode restaurar. Não adianta aplicar técnicas de supernanny para tentar restaurar a vida do seu filho. Aplique as Escrituras e o entregue ao resgatador de Israel. Ele restaurará a vida do seu filho. Não existe técnicas ou clínicas de recuperação que tire filhos das drogas. Entrega ao Senhor, o resgatador de Israel. Ele há de restaurar o seu filho, ele há de transformar o seu filho. Não existe técnicas de passos de casamento para sempre casados que torne um casamento feliz. Somente o resgatador de Israel poderá transformar o seu casamento em um casamento feliz. Se você acha que a única saída é o fracasso, é o fracasso de um divórcio, eu te apresento o resgatador de Israel, que pode transformar esse casamento falido e cheio de ódios e rancores em um casamento abençoado, conduzido pela mão do Senhor, levando-os à felicidade, fortalecidos pela sua presença. Só o Senhor é o nosso grande resgatador. Não adianta tentar técnicas carnais em nossas vidas tentando nos restaurar. Não adianta vir para a igreja tentando se restaurar sozinho. O Senhor é o único que pode nos resgatar. E enquanto nós não estivermos na presença dEle, buscando dEle o resgate, esse resgate não virá. Mas temos uma boa notícia. Do mesma maneira como o Senhor conduziu toda a história de Ruth para até Boaz, para que ela fosse resgatada, o Senhor te trouxe aqui por acaso hoje. O Senhor te conduziu até esse lugar, entrando nos campos de Boaz, para que igualmente você seja resgatado. Por isso, confie no Senhor, entregue a sua situação ao Senhor, para que o Senhor te resgate. Mas o Senhor fará isso de maneira correta, da maneira como Ele prescreve, dentro das regras, dentro da lei. Não irá provocar um grande estrondo no céu, você não vai precisar ver anjos para ver o resgatador. Você vai precisar das leis do Senhor, e fazer conforme as leis do Senhor, para que o resgate em sua casa aconteça. Para que a restauração da sua família aconteça, você vai ter que enquadrar a sua família nas leis do Senhor. Vai ter que fazer conforme a palavra do Senhor. Vai ter que criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Mas quando você fizer isso, o Senhor vai abençoar o seu lar, abençoar a sua família, e fará com que a sua casa seja transformada, não por causa de técnicas ou métodos, mas porque você trouxe para dentro do seu lar o resgatador de Israel, o filho de Ruth, Jesus Cristo. Nós temos umas manias estranhas, que é a mania de não acreditar em conversão. Dizemos, Jesus pode converter qualquer um, menos um homossexual. Esse não dá para converter não, esse já está no inferno mesmo. Jesus converte qualquer um, mas travesti não dá, né? Porque se ele vier para aqui para a igreja, a gente vai sempre desconfiar dele. A gente vai sempre estar com o pé atrás. Isso é falta de fé, meus irmãos. Meu pai era duríssimo. Meu pai tinha um coração duro. E várias vezes eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, esse aqui não se converte nunca. Porque o coração dele é de pedra. Até que eu me deparei com um pior do que ele, chamado Saulo. O cara era bruto, ignorante. Ele queria acabar com a igreja do Senhor, e o Senhor derrubou ele de um cavalo. E aquele homem arrogante e pretensioso que queria sair destruindo a igreja do Senhor, se levanta cego dizendo, quem és, Senhor? Quem és, Senhor? O Senhor restaura as nossas famílias. Vivi por anos numa casa onde meu pai nos atormentava. No dia do meu batismo foi uma tristeza. Eu e minha mãe saímos fugidos de casa para a igreja para se batizar. Meu pai soube, veio nos buscar na igreja,
fazendo barulho. Nós saímos do altar direto para a porta. Ele nos acompanhou até em casa com a moto, acelerando e buzinando atrás da gente, para ter certeza de que a gente ia para casa. Mas o Senhor transformou num domingo à noite, quando ele, ao invés de ir para um forró, caiu numa igreja. E dentro dessa igreja, o Senhor mudou a vida dele. Não existe coisas difíceis que o Senhor não possa realizar. Por isso nós precisamos crer no resgatador de Israel. O Senhor que nasce de uma família completamente desestruturada, de uma viúva sem nenhuma expectativa, que se encontra por um acaso com um Senhor que tratou-a bem, e que na verdade se nasce entre eles um amor incrível, e no final das contas, o Senhor abençoa esse lar, dando naquela barriga de viúva moabita, aquele que por descendência nasceria mais tarde o próprio Filho de Deus. Que Deus transforme as nossas famílias, que Deus transforme as nossas vidas, que o Senhor nos resgate completamente e que sejamos assim abençoados com a presença do resgatador de Israel entre nós. Que o Senhor nos abençoe.